Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui, né, a gravação do nosso encontro de hoje. Vamos trabalhar nessa semana, a terceira semana, né, de conteúdos aqui dentro da disciplina de Biologia Evolutiva, né? Só lembrando, estamos rodando concomitantemente as duas disciplinas da licenciatura. Então, a gente tem aqui o ICEMP, permitir a Laís, ICEMP 31102 e Biologia Evolutiva, FACIP 32704. Tranquilo? Então, nessa terceira semana, que nós vamos começar hoje, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a evolução, né? Nós vamos discutir. Mas antes de iniciar propriamente dita a terceira semana, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre o sentimento, né? E como é que está sendo a condução aí, como que foi a participação do primeiro fórum, no primeiro fórum, quais foram as dificuldades, né? Eu acabei de conferir aqui, a grande maioria da turma já entregou a atividade, né, do Fórum 1, referente à semana passada, mas que se encerra hoje, né? E vamos ver se ficou alguma dúvida. Então, deixa eu abrir aqui o bate-papo. Então, boa noite, né? Muito bem-vindos todos vocês. O pessoal está chegando ainda, a gente está aqui. Nessa semana que se inicia, ô Ana Carolina, ela fez uma pergunta importante. Não é até meia-noite, não. É até às 23h59. Então, tome cuidado com o seu horário do computador, né? Porque ele ficará aberto até o dia de hoje, às 23h59. Então, pessoal, quem ainda não entregou Fórum 1 da atividade referente, né, à semana que nós iniciamos na terça passada, o fórum ainda está aberto, pode entregar até o dia de hoje, vocês conseguem editar até o dia de hoje, até às 23h59. Então, depois disso, vocês não conseguirão, ele vai fechar e vocês não conseguirão editar, tá? Eu vi que muitos já entregaram. Gostaria de saber se alguém teve dificuldade no sentido de tentei escrevi, mas não consegui enviar. Dificuldades técnicas. Aconteceu? Não aconteceu? Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade aí técnica para o envio, né, por favor, me comunique que a gente tenta entender o que está acontecendo. Tá bom? Dúvidas com relação ao entendimento do conteúdo da semana 2, né? Que nós estamos finalizando hoje. Ficou alguma? Nós trabalhamos na semana 2 os conteúdos que discutem e apresentam. O Fabrício está perguntando aqui se já aconteceu. Desde a minha experiência com o Canvas, Fabrício, ela vem desde... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Acho que desde maio de 2020. Eu ministrei 2 cursos de extensão com muitos alunos, 50 alunos cada. 50 alunos em um, no outro tinha 90. E quando nós abrimos a área, foi agosto, né, de 2020, eu participei das 2 etapas. E todas essas atividades remotas que eu fiz, eu sempre trabalhei no Canvas e sempre trabalhei com fórum, tá? Nunca aconteceu falha no sentido de você escrever e de repente sumir. Isso não acontece. O que alguns alunos já relataram foi dificuldade de, eu achei que tinha salvo, não salvei, aí depois eu entrei, não, eu tentei fazer e não consegui,
mas na maioria das vezes é porque ele já estava fechado. Então é por isso a questão do prazo, né? Ficar atento ao prazo. Por isso eu bato tanto nessa questão, né? Tem uma semana para fazer, mas se tentar fazer depois do prazo, não consegue editar mais. Mas a gente nunca sabe, né? Pode ser que aconteça. Então, se acontecer alguma dificuldade técnica, da minha experiência de um ano, com muitos usuários, né? Eu não tive nenhuma dificuldade nesse ponto, não, tá? Tirando essa questão técnica, agora mais partindo para o campo conceitual, ficou alguma dúvida, né, da semana passada com relação aos objetivos de se estudar evolução, com relação às evidências, né, do processo evolutivo que eram questões abordadas na primeira aula. E também conseguiram compreender como que se dá de uma forma geral o processo de fossilização, né? Como que os fósseis são formados? Vocês conseguiram compreender em linhas gerais? Ficaram muitas dúvidas? Quando a gente for trabalhar a paleontologia, eu vou voltar, né, a discutir bem mais a questão aí da natureza do registro fossilífero ou a natureza do registro fóssil, porque lá naquela aula vocês puderam perceber que existe uma série de dificuldades, né, que acabam por vezes impedindo de um determinado organismo vir a se tornar fóssil, tá? Então, a grande característica do registro dos fósseis é que, na maioria das vezes, eles são incompletos para todos os grupos, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto quando entrarmos aí na linha de abordagem da macroevolução, está prevista mais lá pela 8ª aula, mais ou menos, tá? Mas para o meio do curso para frente, porque aí a gente vai trabalhar os padrões que observamos dentro do registro fóssil. Por isso que é importante ter uma visão, né, de como que se dá a fossilização, ao menos em linhas gerais, para o momento, né? Apenas para que a gente possa, posteriormente, discutir o fato da natureza dos fósseis trazer essa característica de sempre faltam fósseis, né? Nem tudo que viveu no passado consegue ser registrado nas rochas e consegue ficar preservado ao longo aí dos milhares e milhares de anos, tá bom? Alguma dúvida nessas questões? Bom, vou continuar, tá? Se vocês tiverem dúvidas ainda com relação às questões conceituais que nós tratamos na semana passada, né? Na semana 2, que se encerra hoje, pode colocar aqui no fórum que já já a gente volta. No fórum não, no bate-papo. Pode escrever aí ou ligar o microfone, fiquem à vontade, que já já a gente volta e tenta esclarecer as dúvidas de vocês. Certo? Então, continuando o nosso curso, né, de Biologia Evolutiva, vamos abrir hoje a 3ª semana de estudos. E para tratarmos da 3ª semana de estudos, nós vamos apresentar o histórico do pensamento evolutivo. Eu não sei se vocês já conferiram o Canvas agora. Deixa eu ver se está publicado. Aqui na OFACIP, para mim, aparece disponível para vocês. E o ICEMP também, a 3ª semana já está disponível para vocês. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para que a gente possa acompanhar juntos, tá? Aqui, né? Compartilhando a tela com vocês, eu vou dar uma passeada aqui no Canvas, tá? Essa é a disciplina ICEMP 31102
e aí nós vamos para o terceiro módulo. Então, a gente já trabalhou o módulo de apresentação, que foi o primeiro dia de aula. Nós estamos finalizando hoje, às 23h59, né, por assim dizer, o módulo 2, em que nós apresentamos os objetivos e as evidências da evolução. E notem que neste módulo 2, nós já temos aqui o primeiro fórum de avaliação, tá? Quem ainda não entregou, por favor, tenta fazer e mandar, né, e salvar aí, ou registrar a sua discussão dentro da sua área aí no Fórum 1 até as 23h59 de hoje, para não perder pontuação, certo? E hoje nós também teremos um novo fórum, então para hoje até a próxima semana, vocês também desenvolverão atividade, vão trabalhar em cima da discussão desse fórum, para que a gente possa distribuir mais 10 pontos na disciplina, tá bom? Tanto a turma matriculada no ICEMP 31102, quanto a turma matriculada no FACIP 32704, tá certo? Então, hoje nós vamos trazer o histórico do pensamento evolutivo, né? A partir da aula que eu deixei gravada para vocês, nesta videoaula, vocês poderão perceber, né, que houve a construção ao longo do tempo, né? Obviamente, o momento crucial da construção do conhecimento evolutivo, o momento ele se dá no momento de ruptura, no momento de mudança de paradigma, ele se dá a partir de Charles Darwin, né? Mas ele é o auge, ele é o cume, porque ele é traçado, né, no histórico anterior. Nós vamos perceber na aula de hoje que Darwin não foi o primeiro a tratar de evolução, tá? Ele foi o grande nome, juntamente com Wallace, de tratar a evolução da maneira como nós conhecemos hoje, tá? Mas não foi o primeiro a perceber mudanças nas espécies biológicas. Então, quando a gente olha, onde estou? Aqui. No histórico do pensamento, no módulo dessa semana, então da semana 3, a gente tem aqui, vou abrir o roteiro. A semana 3 se inicia hoje e vai até terça-feira que vem, tá? Então, tudo que vocês precisam desenvolver, vocês podem se organizar para desenvolver ao longo dessa semana. E lembrando que terá um fórum, e aí a data final do fórum, de entrega do fórum, é na terça-feira que vem. O que vocês terão para esta semana? Uma videoaula. Aqui está. Uma videoaula, uma indicação de um vídeo que fala rapidamente, acho que são 3 ou 5 minutos, sobre Darwin, mas ele é bastante esclarecedor e ele é sintetizador. Traz uma grande variação de informação, uma grande quantidade de informação nesse vídeo, tá? Um vídeo é uma animação e toda essa informação contida no vídeo, ela foi trabalhada, né, ali na aula anterior, tá? Na aula que eu produzi para vocês. E aí, vocês, depois de assistir a aula, depois de dar uma olhadinha no vídeo, que vai trazer os pontos mais importantes, que vai realçar pontos interessantes relacionados a Charles Darwin, vocês vão lá no fórum e vamos ver o que é para fazer no fórum dessa semana. Então, eu trago para vocês, né, alguma informação e peço para que vocês discutam o seguinte ponto de vista. Wallace e Darwin concluíram que as espécies modificam-se através da seleção natural. Então, na aula passada, a gente já discutiu um pouquinho que, na verdade, né, a modificação das espécies é a evolução. E o processo que causa
a modificação nas espécies que está relacionada à pressão ambiental é exatamente a seleção natural, que é o que Darwin traz de maior contribuição aí na sua obra. Então, eles ambos, né, concluíram que as espécies modificam-se através da seleção natural, certo? Mas faltava um conhecimento técnico para eles, que na época não estava disponível ainda, que é exatamente como que se dá esta mudança ao longo das gerações. Eles ainda não conheciam o material genético, né? Então, mas mesmo assim chegaram à conclusão de que as mudanças aconteciam e eram passadas de geração para geração. Sem o conhecimento do material genético, explique como que eles chegaram a essa conclusão, tá? Assistam atentamente a aula 1, podem ver o vídeo várias vezes, ele é muito rápido, ele contém muitas informações, mas ele traz, inclusive, elucidações dessa questão que eu estou colocando aqui no Fórum 2, tá certo? Então, o fato é que eles não tinham conhecimento do material genético, por quê? Né? A genética vem depois, só a partir de 1950 que a gente vai ter, né, os experimentos de Mendel e depois os outros pesquisadores, né, os outros geneticistas que começaram a estudar genética de populações, então Dobzhansky e outros nomes que vão aparecer no finalzinho da aula, mas isso já é posterior à publicação da teoria da seleção natural, certo? Mas esta explicação do conhecimento do material genético, ele vem a somar, né? Então, ele vem para clarear e elucidar as colocações de Darwin e as colocações de Wallace. Tá? Em nenhum momento elas são contrárias, muito pelo contrário, né? Elas vêm para explicar e para elucidar. Então, elas complementaram a teoria da maneira como ela havia sido proposta. É por isso que, posteriormente, né, nós damos o nome de teoria sintética, não mais teoria da seleção natural, tá? Então, a teoria sintética da evolução, ela é a parte de Darwin mais a parte da genética, que é o que explica de fato a ferramenta ou a metodologia ou o método responsável pela essa mudança nos caracteres herdáveis, tá bom? Então, podem trabalhar esta questão aqui no Fórum 2. Este fórum vocês podem desenvolver até o dia 23 de março e vale 10 pontos também, certo? Deixa eu ver se tá. Vamos conferir se na disciplina FACIP o fórum também está ok e o módulo está ok. Então, também temos aqui histórico do pensamento evolutivo, a primeira aula, o vídeo e o fórum. Também, né? Com a entrega até o dia 23 de março e a mesma questão que vai ser trabalhada pelas duas turmas concomitantemente, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente comenta e a gente vê essa diferenciação. Com relação ao Fórum 1, vocês tiveram muitas dúvidas? Onde que eu tô? Aqui. Muitas dúvidas, pessoal, com relação ao Fórum 1? Quem não entregou foi por falta de tempo mesmo e ainda vai entregar. Fica claro, né, que é mais uma questão de escala. E isso vocês vão acabar percebendo ao longo da disciplina, porque nós vamos trabalhar tanto a microevolução quanto a macroevolução. Ótimo, então. Eu espero que vocês também não tenham dúvidas, tá? Neste segundo fórum.
que façam, prestando bastante atenção em como que eles chegaram, né, a essa conclusão, pausadamente, tá? E eu gostaria que vocês também percebessem que houve, que é exatamente o que eu vou comentar com vocês agora, né? É que houve uma transformação do pensamento evolutivo, tá? E isso se dá, obviamente, no contexto histórico, né? Quando a gente volta lá no século XVI, né, 1500 e tralalá, ou quando a gente vai já para 1700, já é um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente volta nos primeiros naturalistas, né, e a gente fala, por exemplo, de Platão, Platão ele trouxe, né, essa questão da observação na natureza de que haviam formas que eram semelhantes e formas que eram diferentes. Então, ele conseguiu observar a diversidade das formas vivas, a biodiversidade. Então, ele trouxe muita contribuição para a matemática, muita contribuição para as áreas das ciências naturais, e em termos, né, de ciências naturais, do que nos diz respeito, ele também trouxe esta contribuição de perceber que havia variação biológica. Então, é o primeiro que fala de variação biológica, porém, ele atribui a variação biológica a como se fosse um erro, como se fosse uma diferença, né? Platão trabalha muito com dois mundos, né? O mundo real e o mundo ideal. Já ouviram aquela expressão amor platônico? Aquele que você sonha que seria, mas que é muito diferente da realidade, né? A psicologia parece que traz essa definição. É porque Platão trabalha com essas duas dimensões. Então, ele explica a variação biológica, vocês vão ver lá na aula, desta forma, né? Que o que nós vemos no mundo real seriam imperfeições das formas que estão no mundo essencial. Então, toda a escola platônica, você vai ter Platão, você vai ter Linneu, você vai ter uma série de cientistas que tentam trabalhar a questão da variação biológica, eles trazem num ponto de vista do essencialismo ou fixismo, tá? Então, isso é muito importante de vocês captarem na aula que eu deixei para vocês. Então, houve um momento do fixismo, que é o mesmo que essencialismo, ou seja, a Terra não muda, os organismos vivos não mudam. Eles são diferentes, mas eles são fixos, eles não se transformam, tá? Aí, num momento histórico posterior a isso, vocês vão ver grandes mudanças que aconteceram em várias áreas do conhecimento e a biologia não ficou de fora, tá? Todas essas áreas do conhecimento trazem uma nova visão, uma visão do transformismo, né? Vários cientistas naturais passam a fazer observações de que a Terra é dinâmica, que nós teríamos momentos em transformação do planeta, transformação do clima, astros que são modificados e que são e que estão em movimentação, nós vamos ter a matemática contribuindo com isso, né? A física, a geologia, nós vamos ter várias áreas do desenvolvimento, cada um trazendo a sua contribuição, que é a percepção de que, na verdade, né, nesse novo contexto, não é verdade, mas é que diante desse novo contexto, né, histórico, a gente vai ter a passagem aí do fixismo para o transformismo, ou seja, tudo se transforma, tudo se modifica e a vida também pode sofrer transformações, pode sofrer modificações. No nosso caso, o primeiro nome a romper com o fixismo científico é quem? Alguém sabe? É Lamarck,
sempre criticado, né? Mas Lamarck trouxe a sua grande contribuição, pois foi o primeiro a falar que as vidas ou que as formas biológicas se transformam. Tá? Então, ele ajuda na ruptura do paradigma. E aí, depois de Lamarck, a gente vai ter Darwin, a gente vai ter as evidências que trouxeram, né, a transformação e tudo aquilo que Darwin pôde observar e tudo o que ele utilizou para a construção do que seria a sua teoria da seleção natural, juntamente, independentemente, mas na mesma época, das conclusões de Wallace, tá? Isso é exatamente o ponto em que vocês vão trabalhar no Fórum 2. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Depois do estabelecimento, né, depois do estabelecimento da teoria, da construção, na verdade, vocês vão tentar compreender como a teoria ela foi construída, uma vez que a genética ainda não estava disponível como conhecimento básico para esses cientistas, para esses naturalistas, tá? Então, foi a observação de padrões da natureza e algumas obras de outras áreas foram extremamente importantes para a compreensão e para a interpretação dessa questão aí da mudança pelas pressões ambientais, certo? Então, o resto dessa história eu vou deixar para vocês, né, para vocês poderem trabalhar direitinho, mas está tudo lá na aula, podem ficar tranquilos, espero que esteja, se não estiver na aula que vem, a gente tira todas as dúvidas que porventura ficarem, certo? Eu acho que é isso que eu tenho para trabalhar com vocês, é o fórum, é isso mesmo. Então, tranquilo? Eu vou abrir aqui o portal, tá? O portal docente, para que a gente possa fazer uma chamadinha, tá? E depois eu vou disponibilizar essa gravação, tá certo? Então vamos lá, hoje eu vou começar, nem sei qual que eu começo sempre. Vou começar pela menor, que é a FACIP, turminha da FACIP. Biologia Evolutiva 704, tá aqui. Tem alguém no bate-papo? Aqui. Bom, pessoal, então hoje, 16 de março, eu vou chamando e, por gentileza, se manifestem para me ajudar aí no bate-papo, tá bom? Ana Carolina Cunha. Beleza, Ana Carol. Fabrício. Fernanda. Fabrício presente. Fernanda. Presente. Aí nós temos a Juliana. Não entrou hoje, Juliana? Deixa eu ver aqui. Não. Pelo menos não está aqui no meu bate-papo. Vamos lá. Juliana de 16. Certo. Laís Andrade. Presente. Larissa Silva. Ricardo. Larissa também não estou vendo. Aqui. A Stephanie é da outra turma, já já eu te chamo. É porque está separado em duas turmas, tá bom? É Ricardo e... Deixa eu achar aqui. Ricardo e Sebastião. Sebastião também ainda não logou na nossa turma. Ricardo tá aí, né? Sim, presente. Aqui.
salvar. Agora eu vou abrir a outra turma para eu fazer a chamada também, tá? Então aqui é a 31102. Ok. Adriana Nogueira, Adriele Guimarães. Adriana Nogueira está aqui. Adriele. Vamos ver se ela vai frequentar, não sei. Amanda Machado. Mas a Juliana não conseguiu nem. O Ricardo não chegou nenhuma solicitação da Juliana aqui, tá? Ela deve estar com um problema lá, não deve ser a sala. Eu no fato de eu não ter aceitado, não, ela deve estar com um problema lá. Eu vou reconsiderar aqui, tá? Isso a gente vai fazer uma avaliação no final. Eu sei. Na semana passada a Juliana estava. Ela que tá com a bebezinha, não é? Ela estava amamentando bem na hora da chamada. Ela me mandou a mensagem depois. Ai, é tão complicado, né? Cadê aqui a chamada? Mas a gente faz uma. Eu preciso fazer o controle agora, mas depois, cada caso a gente vai estudar independentemente, tá bom? Cadê vocês? Depois ela pediu o link, já tem um tempo, mandou mensagem falando que não tá conseguindo. Mas que coisa, né? Coitada. Internet hoje, eu ouvi várias reclamações na cidade toda. Eu não sei se ela é daqui de Tuiutaba, se está aqui em Tuiutaba, né? Ana Caroline. Pois é. Ah, eu tive dificuldade também de carregar a página, ela não estava dando acesso logo de cara, assim. Eu também tive dificuldade. Ana Caroline. Falar nisso, já vou salvar antes que eu perca essa chamada. Bárbara. Entrou hoje a Bárbara? Também não tô vendo ela aqui, não. Acho que não. Bárbara. Aqui. Enzo. Também não. Ai, senhor. Enzo. Enzo tá aqui. Stephanie Lima. Agora sim, Stephanie. Isso aí. A Fernanda Pinheiro, Gabriela Martins e Aniel. Fernanda Pinheiro, Gabriela e Aniel. Perfeito. Larissa Almeida, Laura Ferreira e Lucas Barcelos de Paula. Larissa, Laura e Lucas Barcelos de Paula. É o Lucas que não tem vindo. Larissa, Laura. Ah, tudo bem. Então, peraí, na primeira chamada eu chamei outra Fernanda? Eu já vou lá olhar. Peraí, deixa eu anotar aqui, porque se eu descarregar essa página, é a Fernanda Pinheiro. Ah, então tem outra Fernanda lá na outra turma. Vou ficar atenta. Eu, né? Aqui. Peraí. É só a terceira aula, gente. Daqui a pouquinho, ó. É porque eu sou muito mais visual do que de nome, entendeu? Se eu olhasse a carinha de vocês, eu decoraria muito mais facilmente, mas assim é mais difícil mesmo. Fernanda, eu parei lá no Aniel. Larissa, Laura, não, parei no Lucas. O Lucas Barcelos tá aí? Lucas Barcelos de Paula? Não, né? Hum, ok. Ah, ótimo, Raniel. Então, eu já vou até acertar aqui. Então, o Lucas que tá por aí é o Lucas de Oliveira Castro. Isso, tranquilo.
Marcelo, Natália e Nayara. Marcelo, Natália, Nayara. Raniel, Sara. Acabou de me responder o Raniel, isso. Sara. Victoria, Washington e o Emilson. Sara, Victoria, Washington e o Emilson. Presente. Washington não tá por aí hoje. Beleza. Acho que também não vai fazer. Bom, pessoal, então eu vou só organizar a Fernanda lá na outra turma. Opa, quem tá chegando? A Juliana, tadinha. Agora conseguiu carregar a página para ela. E aí, agora eu vou acertar o diário. Só um minutinho para eu acertar, para não ter problema. Olha só, aqui é a Fernanda Mussal. É esta que não está. Ok. Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui. Tá certinho agora. Salvou. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Eu vi que a Juliana... Juliana, você conseguiu acesso agora, né? Deixa eu ver se você tá aqui ainda. Ou se já caiu. Para mim parece que tá logada. Seus colegas comentaram que você estava tentando entrar, tá? Fica tranquila. Para quem chegou agora ou para quem não veio, pode, por favor, depois acessar, né, o vídeo desse encontro, tá? Eu vou disponibilizar lá no módulo 3, né? Porque a gente bateu um papinho, então, para reforçar, né, a questão do histórico do pensamento evolutivo. É legal que vocês saibam a questão do fixismo, que é o mesmo que essencialismo. Aí depois que vocês entendam a questão do transformismo, né? Aí nós vamos passar para uma outra etapa que já é o gradualismo, já tem a ver com Darwin, tá? Até o neodarwinismo ou teoria sintética, que é o que nós temos atualmente. Juliana, a internet estava ruim aí para entrar, né? Não, então, tá complicado mesmo hoje. Hoje eu escutei várias reclamações. Eu dei aula pela manhã, meus filhos acessaram à tarde e todos os grupos assim de mães e tivemos muitas reclamações. Eu não caí ainda, mas eu escutei várias reclamações, você não é a primeira. E eu também, na hora de entrar e abrir a sala, não carregou logo de cara, não. O negócio da UFO ficava rodando, rodando. Falei, nossa, é hoje que eu não dou aula. Mas deu tudo certo, tá? Depois, quando você tiver um tempo, então você acessa a gravação para ver direitinho as explicações. Então, pessoal, duas coisas também importantes, tá? Não só com relação aos conceitos que nós trabalhamos, mas o primeiro fórum, quem ainda não fez, dá para entregar hoje ainda, até as 23h59, então se atentem, por favor, não percam esse prazo. E o Fórum 2, vocês vão trabalhar até terça-feira que vem, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Deixa eu ver se eu já tinha tirado a falta aqui da Juliana, senão depois fica e eu esqueço. Aproveitar. Agora não lembro se é sempre ou se é FACIP. Vamos ver aqui, eu acho que é sempre, né? Eu sei que você não quer falta. O que eu comentei, né? É FACIP, né? É veterano. Cadê o portal? 704, tá aqui. Olha só, você já ia ficando com falta. O colega avisou que estava com dificuldade de entrar. Mas olha só, pessoal, se isso voltar a acontecer, se acontecer de ter um dia que vocês não entram de jeito nenhum, e etc, 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 façam meu conselho.
façam as atividades assíncronas, façam os fóruns e consigam entregar tudo no prazo, tudo direitinho, porque caso a caso, no final da disciplina, a gente pode reavaliar essa questão aí da participação, tá? Tem gente que trabalha, tem gente que não consegue no horário, não é o caso aqui do noturno, mas eu tenho tido alunos com dificuldade de acesso por conta do horário da disciplina, tá bom? Então, se não tem mais nenhuma dúvida por aqui, não, o Ricardo tá vindo. Pode falar. Entrou. Então, no caso a caso, né, futuramente, a depender do desempenho de vocês, aí, ó, eventualmente pode cair nesse problema, né? Então, vamos ver. Então, pode acontecer da pessoa não conseguir o acesso, tá bom? Mas quem tiver com essa dificuldade, com esse problema, me manda um e-mail, pode avisar, mas também não se preocupa. Pense em desenvolver as atividades e tirar as dúvidas e conseguir fazer os fóruns, porque tendo o aproveitamento dos fóruns, né, na atividade de avaliação, que eu vejo que vocês conseguiram trabalhar a disciplina, essa questão aí da presença no encontro síncrono, a gente pode reconsiderar eventualmente, se necessário for, tá bom? Mas não é para me abandonar, não, gente. Vamos juntos aí até junho, pelo menos, tá bom? O que eu tinha para tratar essa semana é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana de trabalho, né? Uma ótima semana produtiva, uma semana de paz, de tranquilidade, dentro do possível, né? Com muita saúde e muitos cuidados que a gente precisa continuar atentos aí, né? Lucas caiu, tá voltando. Aqui. Eu vou encerrando por aqui, então, tá? Uma boa noite para todos vocês. Bom descanso. E assim que a gravação disponibilizar, eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Mais explicações está na aula gravada, que assim vocês podem acessar no melhor momento para vocês.